Oi, oi, pessoal! Vamos falar um pouquinho sobre comunicação verbal e comunicação não verbal no contexto da educação. E hoje aqui tem um objetivo de tentar esclarecer sobre a importância de se criar uma harmonização desses dois fenômenos, dessas duas habilidades que são inerentes ao ser humano para otimizar os processos de ensino e aprendizagem. Bom, para começar, a gente tem que pensar que nós somos frutos de um processo de objetificação do corpo que vem lá desde a Grécia Antiga e que teve o seu ápice com Descartes. Somos herdeiros dessa tradição cartesiana que criou toda uma sociedade fragmentada, com um saber fragmentado e, obviamente, com um ser humano também fragmentado. Como consequência, temos aí o dualismo dito cartesiano, que dividiu o corpo da mente, a emoção da razão, e que é algo que um filósofo chamado Ken Wilber explica de maneira bastante interessante. Ele tem um livro chamado O Espectro da Consciência, e ele mostra como desde sempre nós, da sociedade ocidental, nós estamos sofrendo um processo de separação, de quebra, de fragmentação dessa consciência. Primeiro foi o indivíduo e seu cosmos, depois o indivíduo consigo mesmo, no sentido de ter uma consciência mental e uma consciência corporal, e depois a sua própria estrutura mental, sua estrutura psíquica sofreu mais uma fragmentação inconsciente, inconsciente, até chegar ao ápice da negação mesmo da realidade, como acontece na psicose. Quais foram os efeitos dessa fragmentação na própria formação do professor? A gente pode chegar num consenso de que nós vivemos aí um processo de hipervalorização das estruturas cognitivas, dos fenômenos racionais, da lógica, da linguagem, em detrimento de todo aquele saber mais ligado ao corpo, as emoções incluídas. Então, o que acontece? Com essa hipervalorização do racional, do intelecto, toda a nossa sociedade tende o quê? A hipervalorizar o conteúdo na educação. Importa mais transmitir o conteúdo. O que transmitir passou a ser mais importante do que como transmitir. É claro que isso tudo vem sofrendo modificações, nós temos aí todo um paradigma surgindo, tentando resgatar essa sensibilidade, que é o paradigma do sensível. Hoje a gente fala em educação do sensível. Estou aqui dando uma exagerada, mas para entender por que a gente às vezes tem tanta dificuldade em harmonizar, em ser inteiro na nossa atuação. Nesse processo de hipervalorização do racional, do discurso, do intelecto, o que aconteceu? A gente dá mais atenção, mais relevância à comunicação verbal em detrimento da comunicação não verbal. A gente tem menos preocupação de como o nosso corpo como um todo está expressando juntamente com a disciplina que a gente está ensinando, com o discurso que a gente está proferindo, com aquilo que a gente está falando. Então, a gente tem que dar marcha ré e tentar resgatar essa unidade, resgatar esse conhecimento sensível, esse conhecimento que se dá através do nosso próprio corpo. E por que isso é importante? Quando você desconecta a sua comunicação verbal da sua comunicação não verbal, você prejudica a sua presença. E prejudicar a sua presença significa o quê? Criar uma espécie de rompimento naquele elan que liga você ao seu aluno.
que liga mestre ao discípulo, certo? Então, assim, trabalhar essa comunicação não verbal e adequar, harmonizar essa comunicação com aquilo que você está falando, com o seu discurso, com a sua comunicação verbal, é de extrema importância, porque é isso que vai montar o terreno para que você construa a sua presença, ou para que você destrave esse teu poder de presença que você tem, todos nós temos, mas que por conta dessa tradição cartesiana, por conta dessa hipervalorização do intelecto, do discurso, do racional, nós tendemos a dar uma abafada naquilo que o corpo tende a expressar naturalmente. É claro que isso implica em você ter que lidar com os medos. Não é da noite para o dia que você vai conseguir fazer isso. Isso exige um certo treinamento, exige uma habilidade em você desconstruir padrões adquiridos, exige uma certa habilidade de você lidar com seus próprios medos, porque o que está em questão ali é o medo de passar ridículo, o medo de sofrer bullying, o medo de ser zoado, o medo de não ser respeitado, o medo até de perder o controle sobre a turma, né? Então, assim, isso sim, esse trabalho sobre a comunicação não verbal é um trabalho que vai lidar ali com questões emocionais. Então, o trabalho para desenvolver esse poder de presença que vai, consequentemente, fortalecer a sua relação com o seu ouvinte, com o seu espectador, com o seu aluno, não é um processo simples, mas é um processo possível. E os benefícios são gigantes. A satisfação que você tem de saber que quando você chega em sala de aula, os seus alunos estão esperando por você e não pela matéria que você vai dar, isso não tem preço. Isso não tem preço. E esse poder de presença, você pode sim levar esse conceito que vem do teatro, levar isso para a sala de aula. Basta saber como fazer. E estar disposto a sair de sua bolha, de sua zona de conforto, para lidar com certas questões que são mesmo de ordem emocional e que vão gerar uma transformação em você. Uma coisa importante também que a gente tem que falar, que quando o seu discurso verbal e a sua comunicação não verbal, eles estão desalinhados, o espectador, a audiência, o aluno, ele vai perceber, mas de um jeito direto. Não é através do intelecto que ele percebe, é através do corpo como um todo. Não é de cognição para cognição, é de corpo para corpo. E aí não tem como a gente não falar de emoção. Ele vai se desconectar e vai encontrar uma outra realidade que dê mais prazer para ele. Ele vai entrar em devaneio, vai mexer no celular, vai pensar em outra coisa e não vai mais se conectar ali com aquela realidade que está sendo menos prazerosa do que seus próprios pensamentos. Então é importante a gente ter em mente que a emoção ela tem que estar sim ligada ao conteúdo, mas ela tem que estar circulando. O afeto ele tem que estar ali abrindo espaço para uma relação verdadeira, para uma troca genuína e que isso por consequência vai otimizar o resultado do aprendizado. E é isso que eu tenho observado, assim, no meu trabalho com teatro, de que o treinamento emocional que eu desenvolvo, ele realmente ele vai além da questão estética. Trabalhar essa questão emocional, esse treinamento emocional, mas um treinamento emocional englobando todas as nossas potencialidades, que é o gesto, a emoção, o pensamento, a fisiologia, trabalhar a emoção dessa forma completa, isso propicia, sim, um desenvolvimento incrível desse poder de presença. Então é isso.
pense em destravar o seu poder de presença.